lugar, a maioria das pessoas se pergunta, acredito que não vocês que estão aqui, mas por que tratar uma gestante com TDAH, né? Ela está na escola, por acaso? Ela está na faculdade? Tem algum motivo para ela estar usando algum medicamento durante a gestação por causa do TDAH? Qual é o prejuízo que ela pode ter se ela deixar de se tratar durante esse período? E, enfim, principalmente sabendo que há complicações, né? Nós temos alguns estudos que mostram que os medicamentos mais usados, né, preferencialmente usados para o tratamento do TDAH, causam algumas complicações, inicialmente complicações placentárias. Eles são, os psicoestimulantes eles causam uma certa reação vascular, né, tendem a trazer um aumento do tônus vascular, um aumento da pressão arterial até. Estão relacionados com quadros de pré-eclâmpsia, né, 1,29, descolamento prematuro de placenta, pequeno para a idade gestacional até que não, mas parto pré-termo também ocorre. A relação é pequena, né, mas os dados são bem confiáveis, os números são muito grandes. Também conhecemos algumas associações do uso desse medicamento com casos de malformações, principalmente o metilfenidato, né? A gente usa o metilfenidato ou a lisdexanfetamina aqui no Brasil. A lisdexanfetamina realmente, ao que tudo indica, não causa nenhum tipo de malformação no bebê, então pode trazer alguma complicação durante a gestação, durante o parto, como eu disse, principalmente pré-eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta, mas não vai causar malformação. O metilfenidato, sim, é o gráfico mais de cima, eu sei que está difícil para ver, eu trouxe mesmo só para ilustrar, mas mesmo o metilfenidato, nós vamos perceber que a associação é muito pequena, né? É muito próximo ali da linha, né? Não tem uma associação muito forte, mas é possível sim que cause alguma malformação. Então, teoricamente, a gente iria dar preferência para a lisdexanfetamina no lugar do metilfenidato, para evitar a malformação, mas a lisdexanfetamina tende a trazer mais problemas relacionados à questão vascular, principalmente pré-eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta, então ficamos ali em cima do muro. Não é muito claro, mas há sim risco, né? Não é completamente inócuo em relação a complicações da gestação e do parto, o uso desses medicamentos. O crescimento de problemas é pequeno, 20% a 30%, de vários tipos, né? Desde parto cesariana, ressuscitação neonatal, internação neonatal, pré-eclâmpsia, nascimento pré-termo, apga de primeiro minuto mais baixo, 20% a 30% de aumento. Nesses dados pode parecer muito, mas quando a gente for ver os números absolutos vão ser pequenos, né? O apga de primeiro minuto um pouco mais baixo, 20% a 30% das vezes mais frequentemente, realmente é muito, né? É uma coisa que vai acontecer com bastante frequência, mas a pré-eclâmpsia é um acontecimento menos comum, um pouco mais raro. Descolamento prematuro de placenta também vai dizer que é raro, mas não é tão comum, portanto os números absolutos são bastante pequenos. E aí eu pergunto de novo com uma foto diferente já para provocar vocês, né? Por que tratar a gestante com TDAH? Né? E tem ali uma taça de vinho na mão dela, a gente vai pensar, mas ela não vai beber durante a gestação. Todo mundo sabe que não se pode beber durante a gestação, que o risco é muito grave, que as complicações são muito graves. Mas o problema é que o TDAH, né, a pessoa que tem esse tipo de transtorno, não pensa antes de fazer. Né? Essas decisões não são deliberadas, não são muito bem pensadas, não são muito bem analisadas. Na hora que a oportunidade aparece, acontece. E não apenas isso, outros transtornos psiquiátricos e outros problemas também, até sociais, que vão trazer um risco muito aumentado para a gestação, são muito mais comuns em quem tem TDAH. E aí, especialmente na mulher com TDAH, né? A mulher com TDAH tem até 3 vezes mais ideação suicida, transtorno de ansiedade generalizada. O dobro, pelo menos, de quadros de depressão e abuso de substância e tantos outros problemas. E esses problemas, sim, trazem um grande risco à gestação, à saúde da mulher, do bebê, à gestação em si, problemas os mais diversos, nós já conhecemos, não temos tempo para ficar aqui citando um por um. Outra coisa que a gente vai perceber é que a medicação para o transtorno de déficit de atenção diminui o risco de depressão. Então não é apenas que estou tratando o déficit de atenção, existe um risco de depressão, mas esse tratamento é do déficit de atenção e não é da depressão.
O risco é muito reduzido quando você usa. Esse estudo específico mostrou que estar tomando medicamento no começo de 2006 reduziu em mais de 40% o risco de você vir a ter um episódio depressivo 3 anos depois, em 2009. E a cada ano desses 3 em que essas pessoas mantiveram o tratamento, o risco caiu mais de 20% para a depressão nos anos seguintes. Então, reduz muito o risco de depressão. Qualquer pessoa que tenha o TDAH deveria estar se tratando, e na gestante realmente nós chegamos num dilema, porque é preciso medir os riscos-benefícios em função das complicações que a medicação pode trazer para a criança, para a gestação e para o parto. Obesidade também é um problema que está muito ligado ao TDAH. As pessoas que têm TDAH têm uma tendência maior a ter obesidade. Aliás, eu venho dizendo isso, algumas pessoas não concordam muito, mas a compulsão alimentar é um tipo de compulsão, e o TDAH ele é compulsivo, as coisas que faz sem pensar, e quando começa não para mais de fazer, se aquilo traz um certo prazer, se traz alguma recompensa, e comer é assim. Então é muito mais comum a obesidade, a compulsão alimentar nas pessoas que têm TDAH, e é extremamente comum encontrarmos o diagnóstico de TDAH nas pessoas que passam por esse problema. E a obesidade também vai trazer riscos à gestação. A mulher, o TDAH ele já não pensa muito antes de fazer. A gestante usa a desculpa de que está gestante para poder fazer certas coisas. Se alimentar mais, então, não pense em dizer para a gestante que ela não deve comer demais, que ela vai te dizer imediatamente: eu estou comendo para 2, você me respeita. Então, a chance de esse problema acontecer vai se tornar ainda muito maior. Além do risco de acidente de carro, que é muito mais alto em quem tem TDAH, é 50% maior em quem tem TDAH, e pelo que eu observo, são 2 padrões, basicamente, de direção de veículos que as pessoas com TDAH têm. Ou essa pessoa é aquela que não gosta de dirigir, dirige devagar, faz várias coisas enquanto está dirigindo e esbarra o carro toda hora. Tem pequenos acidentes que não trazem grande gravidade na maioria dos casos, mas que geram um certo incômodo, a pessoa tenta evitar. Ou é uma pessoa que gosta de dirigir, dirige até bem, muito rápido, não tem paciência no trânsito, e quando sofre um acidente, esse acidente em alta velocidade é um acidente grave. Então, de qualquer forma, o número de acidentes está muito maior, o número de mortes relacionadas ao acidente é muito grande, e o tratamento reduz isso significativamente. Nas mulheres, né, e esse estudo é interessante, que compara os mesmos indivíduos nos meses em que se trataram e nos meses em que não se trataram, e as mulheres nos meses tratados tiveram 42% menos acidentes de carro. Quer dizer, uma redução muito significativa, muito significativa. Se essa sua paciente gestante é, por exemplo, uma representante de um laboratório farmacêutico e 2 vezes por mês tem que ir até Valadares, né, passa por Monlevade, Valadares e Ipatinga, vai enfrentar essa 381, eu não acho que seja muito prudente mandá-la sem a medicação para essas jornadas, porque é um risco, a estrada é terrível, o número de acidentes é elevadíssimo e ela está mais sujeita a isso. Aquele mesmo estudo que eu mostrei lá atrás, uma corte australiana, mostrou o seguinte: há sim aumento de risco para todos aqueles eventos negativos na gestação, no parto, que eu citei, mas eles ocorrem na mulher que estava tomando o psicoestimulante e manteve, ocorre na que estava e interrompeu, ocorre na que não estava e iniciou na gestação, e ocorre na que usou há mais de 7 anos antes da gestação, interrompeu há muitos anos e parou, e tem anos que não usa. Portanto, ele faz esse questionamento: será que é mesmo a medicação que está relacionada a esses eventos adversos ou não? E na dúvida nós vamos pensar, mas se a medicação está relacionada mesmo a esses eventos adversos, será que, mesmo quando ela é interrompida por muitos anos, só deixando claro, quando você está em uso é um pouquinho mais frequente os problemas, mas mesmo se você usou e parou por muitos anos, eles ainda são mais aumentados. Será que eu deveria tratar as meninas com TDAH e aumentar, dar para ela um risco maior de ter uma complicação lá no futuro? Né? Por que tratamos as meninas com TDAH? Né? Principalmente elas sendo, em geral, mais desatentas e não tão hiperativas. Algumas são hiperativas também, mas a grande maioria é bastante desatenta e não é muito hiperativa. Tratá-las por quê?
Bom, em primeiro lugar, porque já na infância elas vão sofrer não só por não terem um desempenho tão bom na escola, porque às vezes o desempenho é excelente, mas por isolamento social. Mesmo sendo mais desatentas do que a hiperativa, há uma tendência a relações piores com as pares, né, com as colegas na escola. Elas se sentem mais isoladas, elas têm mais dificuldade de estabelecer relações confiáveis e duradouras. E isso, na minha opinião, é um grande motivo já para a gente oferecer algum tipo de tratamento para essas pessoas. Esse estudo saiu recentemente e mostra, um estudo muito interessante, ele mostra a relação entre sintomas psiquiátricos aos 5 e 6 anos de idade e a renda que a pessoa tira do trabalho 30 anos depois, aos 35, 36 anos de idade. Foi feito no Canadá e ele mostra que o principal fator que vai reduzir a renda, o principal fator que ocorre aos 5, 6 anos, que vai reduzir a renda da pessoa lá na casa dos 35, não é a hiperatividade, não é sintoma opositor desafiador, é a desatenção. Nas mulheres do estudo, foram quase $1.000 anuais de perda de renda em relação às crianças que não tinham esses sintomas de desatenção, para cada ponto a mais na escala de desatenção. E a previsão do estudo era que se essa desatenção tivesse sido corrigida, elas teriam um ganho de $3.000 por ano a cada desvio padrão de correção nessa escala de desatenção. Portanto, e é interessante, quem tiver curiosidade, tem um podcast do JAMA, que foi o jornal que publicou esse artigo, que tem entrevista com a pesquisadora que coordenou, que ela explica em detalhes o estudo e tudo mais, é bastante interessante. Mas, enfim, a renda está muito relacionada à saúde, né? E é um problema sério, a gente não tratando essa criança lá atrás, a gente traz um problema para ela cá na frente. Tratando, talvez a gente aumente um pouco o risco na gestação lá na frente, mas não tratando, a gente aumenta bastante o risco, inclusive disso. E, enfim, a série em que falamos tanto sobre feminismo e tudo mais, eu acho que é importante prestar atenção a essas coisas. Aliás, a menina que não foi tratada para déficit de atenção, você vai ter um problema quando ela fica grávida, porque ela vai ficar grávida na adolescência com muito mais frequência, certo? 15% da amostra desse grupo ficou grávida na adolescência que tinha TDAH, das que não tinham TDAH, 2 e pouco. Então, é muito mais frequente, é 6 vezes mais frequente a gestação na adolescência das meninas que têm TDAH comparado com as que não têm TDAH. Então, enfim, é algo que nós tentamos evitar. Além disso, elas fumam no terceiro trimestre, né? A chance de estarem fumando no terceiro trimestre é quase 7 vezes maior. E isso é um problema muito sério para a gestação, muito maior do que aquele que os medicamentos vão trazer. O IMC abaixo de 18 é mais frequente, não é tão maior a chance, mas é maior. Um IMC acima de 40 é mais do que o dobro a chance de acontecer. E o uso de álcool ou outras substâncias tem um risco de 20 vezes mais do que na população que não tem TDAH. Então, é muito aumentado o uso de álcool e outras substâncias que podem ser prejudiciais para a gestação nas meninas, nas adolescentes que ficam grávidas e que têm o TDAH. Então, o risco de má formação, o risco de complicações da gestação, de complicações do parto e de problemas na relação entre a mãe e o bebê, na criação dessa criança, é muito maior se ela não está sendo tratada, porque nós sabemos que o tratamento melhora essas coisas também, né? O tratamento do TDAH. O comportamento sexual de risco também é muito mais comum nas pessoas que têm TDAH. E esse estudo também é muito interessante porque ele mostra não só que o comportamento sexual de risco é maior, e o comportamento sexual de risco na gestação pode trazer vários problemas, inclusive doenças sexualmente transmissíveis, que vão afetar o bebê e que vão trazer muitas vezes sequelas para a vida toda. Mas o estudo mostra que quanto mais intensos os sintomas de TDAH, maior é a percepção do caráter positivo do comportamento sexual e menor é a percepção do caráter negativo desse comportamento sexual.
Portanto, não é simplesmente que o comportamento sexual de risco é mais comum porque ela não consegue enxergar o risco. E os riscos associados ao TDAH, em geral, eles são assim. São riscos que a gente não vê a não ser que aquilo se realize. O risco de uma gestação na adolescência passa como se não tivesse existido até que a gestação chega. O risco de um acidente de carro no TDAH que anda muito rápido, ultrapassa todo mundo de qualquer jeito e se acha o melhor motorista do mundo, como eu estou dizendo, ele se acha o melhor motorista do mundo, ele não percebe o risco que existe na direção dele. O risco só existe para ele quando ele se realiza. E esse é mais um dos graves problemas que vamos perceber. A associação do suicídio com o TDAH também é muito grave, mesmo eu não conheço, não encontrei nenhum estudo sobre isso na gestação, mas pode ocorrer. Esse estudo é muito interessante, eu trouxe só o suicídio consumado. É mais de 6 vezes comum o suicídio consumado na população que tem TDAH do que na população que não tem. Portanto, fazemos a campanha do Setembro Amarelo, vamos continuar fazendo, agora não estamos combatendo o suicídio de fato se a gente não fala sobre o TDAH. E o mais interessante é que um outro estudo mostra que, tratando-se o TDAH, em cerca de 10 meses, volta a chance de suicídio para a linha de base. O tratamento, além de melhorar os sintomas típicos do TDAH, além de melhorar a qualidade de vida da pessoa, de melhorar a produtividade, as relações sociais, as relações familiares, ele também vai reduzir o risco de suicídio para a linha de base, portanto ele dificilmente vai ser opcional. E somando isso tudo, é claro que a gente vai chegar ao dado de que a mortalidade das pessoas, crianças, adolescentes e adultos com TDAH é maior. E não é um pouco maior, vocês conseguem ler com clareza aí, não é verdade? Não, né? 4,25% maior nas pessoas com mais de 18 anos. E nas mulheres ainda muito maior do que nos homens, mais do que o dobro maior do que nos homens. As pessoas morrem mais cedo em função desse transtorno. Morrem porque sofreram acidentes de carro, morrem porque acharam que seriam capazes de atravessar o rio a nado, morrem porque não calcularam os riscos naquilo que iriam fazer, morrem porque não foram ao cardiologista para fazer um check-up, porque ele pediu os exames, mas ele não fez, ou porque fez os exames e não levou de volta, ou porque levou de volta, mas não comprou o remédio, comprou, mas não toma todo dia. Porque isso é a organização que a gente não tem. Eu sempre digo que as pessoas, quando riem, é porque se identificam. Não é verdade? Enfim, tem alguns estudos como esse que mostram, dão diretrizes de como a gente vai tratar o TDAH nas mulheres, se devemos ou não tratar o TDAH nas gestantes. E há um consenso que é uma decisão compartilhada. E principalmente, também, obviamente a gente não consegue ler isso aí, você vai rever o diagnóstico, você vai avaliar o impacto daquele diagnóstico, quais são os sintomas que estão acontecendo, se existe ou não algum tipo de comorbidade, otimizar o tratamento não farmacológico, a organização, indicar uma psicoterapia que seja interessante, a psicoeducação, que é fundamental, tentar fazer com que a pessoa diminua o ritmo de trabalho, se é daquele TDAH que trabalha demais, que não para de trabalhar, que é a única coisa que faz na vida, o que é muito comum, né? Diminuir o tempo que a pessoa passa dirigindo, ou o tipo de direção, se vai pegar uma estrada mais perigosa, tal, tentar tirar esses riscos ao máximo. E aí, se é um TDAH leve, se é aquela paciente que eventualmente recebeu esse diagnóstico por uma coincidência, estava ali, foi levar um outro filho que já tinha para se consultar, o médico percebeu que ela tinha também, mas nunca teve prejuízos muito graves, não tem um comportamento que realmente traga algum risco, enfim, é bem leve mesmo, a vida dela está muito bem organizada em cima disso, não. Agora, se há comorbidades, ou se é um TDAH grave, se é uma pessoa que realmente se coloca em risco com frequência em função desses sintomas, se está sofrendo prejuízo, está deprimida, está ansiosa demais, está comendo demais, está fumando, está bebendo, qualquer dessas coisas, aí o ideal é realmente que a gente trate, porque como eu mostrei, os riscos são pequenos, mas é uma decisão compartilhada. Eu sou um pouco, não é dizer que eu sou crítico da decisão compartilhada, eu defendo a decisão compartilhada. Agora, eu acho que o médico tem o papel de informar corretamente e de forma enfática, às vezes, a respeito dos riscos que estão ali envolvidos. Eu trago esse tipo de estudo
Acredito que alguns já conheciam esses mesmos estudos ou esses dados de outra forma, mas eu faço questão de trazer porque todos os dias as pessoas vêm conversar comigo sobre o TDAH como se isso fosse um problema que afeta a criança na escola, se a professora botar ele na frente, ficar chamando a atenção, resolver o problema. E nós estamos vendo que não é. Portanto, nunca vai ser uma decisão fácil, mas é uma decisão que a gente tem que tomar. O médico nem sempre, as decisões que tomamos somos fáceis, né? Vamos conversar com as pessoas e vamos decidir. Beleza? Quiserem me acompanhar, estou aí. Obrigado. Você citou, mas eu gosto de ser bem enfático com certas coisas. Risperidona e neuleptil não são, entre aspas, remédios para a criança dormir. Não são medicamentos que você vai dar para a criança que não vai trazer nenhuma consequência negativa. Eu estou ficando cada vez mais assim, preocupado com a situação de diversas mães que chegam dizendo que a filha da vizinha estava tomando e estava dormindo muito melhor, o filho dela não vai dormir na hora certa. A televisão no maior volume, até 2 horas da manhã em casa, gritaria, rua barulhenta, e não toma conta das outras coisas e começa a dar medicamento para a criança. Então, pode ser usado, é um excelente medicamento para aquilo que ele é bom, mas não deve ser usado para dormir e muitas vezes o médico vai prescrever para se livrar de você. Se você é a mãe que está aí no... Não é verdade? Mais uma vez, quando as pessoas iam é porque estão de acordo. O médico vai se livrar vai passar para se livrar de você. Assim como para um adulto ele passa um Rivotril, um diazepam, porque ele resolve o problema dele naquele momento, que ele não tem mais um paciente se queixando de algo que ele vai ter que passar muito tempo explicando e tentando mudar os hábitos da pessoa, o que é difícil de se convencer, o paciente muitas vezes não fica satisfeito, ele dá o remédio, você vai embora, o filho dorme, você fica feliz, os problemas vêm no futuro e aí é tarde demais para voltar atrás. Assim como antipsicóticos também não são medicamentos indicados para aumentar a produção de leite. A produção de leite, se está fraca no começo, vai aumentar na grande maioria dos casos. Se não aumentar naturalmente, vamos buscar outra alternativa. Mas antipsicótico, me fugiu o nome comercial que está se usando muito para isso, não é medicamento para aumentar a lactação, para melhorar a lactação. Esse é um efeito colateral que, quando acontece, a gente está usando ele da forma correta, nós precisamos suspender o uso. Também. É uma pergunta difícil, não tem uma resposta simples, né? Tanto que você está lá convivendo com esse problema e tá buscando alternativa e ainda não encontrou nada melhor. Realmente, infelizmente no Brasil principalmente, no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, a gente acaba fazendo algumas coisas que a gente sabe que não é certo do ponto de vista técnico, mas que é o melhor que a gente tem disponível no momento. E talvez realmente seja a melhor opção disponível no momento. Talvez o melhor que você faz é trazer até aqui e outros lugares onde você possa ir desse problema, para que as pessoas saibam que isso acontece e tudo mais, tentar levar as autoridades do local a algum tipo de orientação para mudar ali as rotinas daquele ambiente e tudo mais. Eu sei que é muito complicado, mas enfim, ao mesmo tempo que a gente tem que tratar o problema agudo, né, do não vou dormir essa noite, a gente tem que tentar também buscar outras soluções. Eu acho que eu pessoalmente... confessando aqui, não vejo um mal tão grande no adolescente, nessa situação muito especial, muito peculiar, se usar um antipsicótico de baixa potência, como o Neosine, que ceda bastante mesmo, para conter ali essa agitação à noite e permitir um sono um pouco melhor. Melhor do que um benzodiazepínico, acredito. Enfim, não consigo pensar em nada que seria muito mais positivo. Estou sempre falando sobre TDAH e esses jovens eles têm uma chance de ter TDAH muito maior. E nós sabemos que o tratamento com os psicoestimulantes, se os psicoestimulantes podem prejudicar o sono, muitas vezes eles também vão melhorar o sono. O uso deles durante o dia faz com que o sono à noite seja melhor. E existem até aquelas pessoas que, quando tomam o psicoestimulante, conseguem dormir com mais facilidade ainda durante o efeito dele, principalmente o metilfenidato. Então, tratar isso também é importante, mas é caminhar ao mesmo tempo nas duas frentes, resolvendo o problema de hoje com o que dá, com o que tem e com o que o SUS oferece, porque a família também não vai ter condição de comprar nada melhor, não adianta você requerer para essas pessoas uma condição especial que dificilmente o Estado vai autorizar, e ao mesmo tempo militar para que essa situação mude, que melhore, e aliás é o que a gente faz, e já desde cedo, que a escola melhore, que
as condições sociais, de forma geral, melhorem, até mesmo para que a gente não precise desse tipo de instituição ou que elas sejam muito menos utilizadas do que são hoje. Olha, no Brasil, não, tem a bupropiona, mas também não é o ideal, não é algo também que não vai trazer problema nenhum. A mulher que tem um quadro depressivo e TDAH, a bupropiona muitas vezes ajuda bastante. Melhora um pouco os sintomas do déficit de atenção, melhora também um pouco o quadro depressivo, mas de forma geral, se a gente for avaliar todos os riscos associados e tudo mais, o que a gente tem no Brasil é mesmo o metilfenidato e a lisdexanfetamina, não tem muita outra coisa. Como eu disse, tem as intervenções não farmacológicas. E se essa pessoa ela pode, né, tem condição, inclusive financeira, tempo e tudo mais e tal, para lidar com essas intervenções, não tem um quadro muito grave, as intervenções podem trazer algum resultado e tal, podemos sim usar. Eu, de forma geral, no meu consultório, eu vou dizer, na maioria dos casos, eu interrompo o uso da medicação. Eu fiz uma apresentação mostrando os riscos, que são muito graves e tudo mais, tentando até pesar um pouquinho na balança para se manter, eu acho que deu para vocês perceberem isso, mas porque o que eu vejo é que as minhas pacientes já vêm sem o medicamento. Elas, a partir do momento que descobrem que estão grávidas, param de tomar todos os medicamentos. E mais grave do que isso, vejo, inclusive, ginecologistas, obstetras, suspendendo antidepressivos que não têm qualquer risco na gestação ou que o risco é mínimo perto do risco da depressão em si, e outros medicamentos antipsicóticos, muitas vezes, que são essenciais, né? Estabilizadores de humor. Então, quadros psiquiátricos na gestação geralmente são complicados. A gente tenta lidar, no TDAH é um pouco mais simples do que em outros, é grave, mas é um pouco mais simples do que em outros, mas de medicação é isso mesmo. As outras opções ou são piores em relação ao benefício ou são piores em relação aos riscos. Só um comentário, na lactação é mais complicado, porque eu não coloquei na coisa porque não ia dar tempo, mas lactação é um pouquinho mais complicado, porque é muito difícil, você me corrija se eu estiver errado, você tem mais experiência que eu, com certeza, em pesquisa, é muito difícil fazer estudo com lactente, porque uma vez que uma mulher está gestante, você tem agora duas opções, ou ela vai continuar o tratamento, ou ela vai interromper o tratamento. Com a lactente, não, ela pode simplesmente deixar de dar de mamar e passar para uma outra opção para nutrir o filho. Então, a questão ética na hora de se fazer um estudo com a lactente é muito mais complicada. Então, a lisdexanfetamina ela está presente, e até a própria dexanfetamina já ativa em grande quantidade no leite materno, o metilfenidato em pequena quantidade. E aí, principalmente, quando o bebê não está mamando com uma frequência muito grande, por exemplo, há pouco tempo eu tive uma mulher que tem um filho de 1 ano de idade, foi para o meu consultório, porque estava muito ansiosa, o diagnóstico é TDAH, vamos começar com o medicamento, mas ainda estou amamentando. Mas você está trabalhando, como é que funciona? Ah, não, eu dou mamar só à noite, então nós vamos com metilfenidato de ação rápida, de manhã, para começar, para ver como é que vai ser o efeito, e você amamenta à noite até você terminar de desmamar, que ele já diminuiu bastante a concentração é muito baixa. Então, na amamentação, sim, o metilfenidato é uma opção melhor, a concentração é muito mais baixa, mas não temos estudos sobre isso, o que sabemos é só da presença ou não no leite.